E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leonardo aqui de novo. A gente vai para mais uma aula de laboratório de introdução à ciência da computação 1 e a gente vai falar então de alocação dinâmica hoje, um tema bem importante, gera bastante dúvida, bastante confusão quando vocês estão usando, então toma bastante cuidado, tá? Ele é basicamente uma continuação da parte de ponteiros da aula passada, né? Porque a alocação dinâmica é gerenciamento de memória e ponteiro é um papel principal nisso, tá, galera? Então, assim, qualquer dúvida aqui, lembrem do vídeo da aula passada também, treinem bastante, mandem comentários, dúvidas, o que vocês precisarem, tranquilo? Então, vamos lá, né? Lembrando de ponteiro, o que é isso, né? Então, lembrando, se eu declaro uma variável A, ela é alocada no endereço de memória, né? Aqui o 7230 é um endereço fictício. E aí o conteúdo dessa variável é o que está dentro deste endereço. No caso aqui, por exemplo, o caractere Z, né? Se a gente tem um ponteiro que aponta para o A, né, que pega o endereço do A, o que vai acontecer? É uma outra variável, ou seja, o ponteiro em si tem um espaço de memória em que ele está alocado, né, que foi reservado para ele, e ele guarda dentro dele o endereço da variável, certo? Então, o ponteiro B aponta para A, quer dizer que dentro dele está guardado o endereço da variável A, que dentro dela tem, né, o Z. E se eu fizer um ponteiro de ponteiro, por exemplo, então quer dizer que a variável C, que tem o seu endereço de memória próprio, dentro dela vai guardar o valor do endereço da variável B, né? No caso dele estar apontando para B, e no caso B está apontando para A, que aí sim o A tem algo dentro dela que a gente quer acessar, o resto são endereços que vão guiar para onde a gente está apontando, né? Eles são basicamente jeitos indiretos de você apontar para um lugar da memória que você quer. Então, lembrando, é assim que funciona o ponteiro, a variável 10 aqui tem o valor 10, e aí se eu falar, olha, tem um ponteiro PTR que recebe o endereço da variável, né, dessa var aqui que é 10, e eu altero usando o asterisco, que eu quero dizer, né, acesse o conteúdo dentro deste ponteiro, e não o conteúdo dentro do endereço que este ponteiro está guardando, mais especificamente falando, né, eu coloco 20, eu vou alterar o conteúdo de var. Se eu colocar só PTR20 aqui, tirasse esse asterisco, ele receberia 20 e agora o ponteiro apontaria para o endereço 20. O que isso quer dizer? Não sei. Eu não sei o que tem em 20, né? E aí eu posso fazer asterisco, asterisco ponteiro, quer dizer que eu tenho um ponteiro que está, na verdade, armazenando um outro ponteiro, né? Então, o que tem dentro dessa variável é o endereço que eu sei que aponta para outra variável ponteiro, né? Ou seja, que vai ter um outro endereço dentro daquela variável. E aí se eu coloco o endereço de ponteiro para ela, então quer dizer que se eu falar, olha, acesse o elemento que está dentro de você, né? Acesse o elemento do endereço que você está guardando e acesse o elemento dentro deste endereço que você está apontando, né? Então eu consigo acessar o valor da variável original, porque ele vai, esse asterisco aqui quer dizer que ele vai pegar o que estiver dentro do meu ponteiro inicial, né? Que é o endereço de var. Só que se eu coloco outro asterisco, então ele pega o que está dentro daqui e o que está dentro, o que ele está guardando dentro dele em si, vai pro var, né? E aí, beleza, né? A ideia de ponteiros, alocação dinâmica. O que é isso, né? Os ponteiros, eles também são usados como um receptáculo, né, para a região de memória que eu aloquei dinamicamente. Ou seja, eu aloquei durante a execução do meu programa, isso quer dizer dinamicamente. Eu não aloquei ali quando eu comecei e jogou tudo na stack. Não, eu de algum jeito, durante o meu programa, eu vou ter uma função, né, uma chamada, que vai falar assim, olha, agora pega esse bloco de memória, aloca ele, né, reserva essa memória para o meu programa atual, uma memória extra. Isso é muito útil quando a gente quer usar vetor, string, matriz, etc. de tamanho variado. Tudo bem, os compiladores mais novos deixam você variar o tamanho, mas, por exemplo, se eu quero coisas grandes é bem mais difícil. Eu não sei se vocês lembram, né? Algumas aulas atrás a gente tentou declarar ali um cubo de 1000 por 1000 por 1000 ou algo assim, e ele estourou a memória, ou 100 por 100% estourou a memória, porque a stack não aguentava. Com a alocação dinâmica a gente consegue pegar mais memória do que aquela que é alocada inicialmente para o programa. Claro que a gente, obviamente, tem que respeitar o tamanho do nosso HD, da nossa RAM e de muitas outras coisas. Se a gente começa a alocar coisa muito, muito grande, não cabe mesmo, né? Mas assim, pensando pelo menos na nossa RAM, geralmente os PCs têm pelo menos 4 GB de RAM hoje em dia, então 4 bilhões
de bytes, né? Já é bastante coisa que a gente consegue se virar. Então, a gente vai falar então sobre malloc, calloc, free e realloc também. O malloc, né? O que é isso? Vocês provavelmente já devem ter ouvido alguém falar de mallocar memória, esse tipo de coisa. Então, malloc é memory allocation, né? A alocação de memória. Ele aloca, reserva um único bloco de memória com um tamanho que eu passei para essa função. É uma função que eu vou chamar, certo? E essa função, o que ela faz? Ela vai lá na memória do seu programa e fala assim, eu preciso de um bloco de memória de tamanho tal, que eu passei para ela. Sistema operacional, por favor, pega esse bloco aí, me retorna, que eu vou retornar o endereço inicial desse bloco para o meu usuário. É isso que ele faz, né? Então, eu chamo ele aqui, eu faço uma alloc passando o tamanho de bytes que eu quero alocar. Geralmente eu dou um cache por segurança. Não precisa, normalmente ele consegue fazer esse cache automático, mas né? Melhor prevenir do que remediar. E o que eu retorno é um ponteiro, é um endereço, né, de memória, então eu tenho que ter um ponteiro do tipo que eu quero, né, lembrando desse cache type aqui, para salvar esse endereço do jeito certo, eu conseguir ler do jeito certo, tá? Geralmente eu uso o sizeof para indicar o tamanho do tipo que eu vou alocar, porque obviamente depende do sistema operacional, tal, a gente quer evitar o maior tipo de erro possível, né? E a gente multiplica pela quantidade de unidades do tipo que eu tenho que alocar. Como assim? Por exemplo, se eu quero alocar um inteiro, eu coloco sizeof_int, né? Eu quero 5 inteiros, né? Então 5 vezes sizeof_int, geralmente 4 bytes, quer dizer, mas pode mudar, obviamente. Eu falo então, olha, dá uma alloc de 5 vezes sizeof_int, eu quero então alocar o espaço para 5 inteiros, o que costuma ser 20 bytes de memória. Geralmente eu dou cache só para garantir que eu falo, olha, eu estou retornando um ponteiro para inteiro, né? Lembrando de cache. Eu falo, olha, converta para este tipo, porque o malloc geralmente retorna um ponteiro de void. Então eu faço essa conversão explícita só para garantir que o ponteiro de void vai virar um ponteiro de inteiro, que eu vou ler ele como se fosse inteiros e não algo misterioso void. E eu preciso salvar isso então num int asterisco, né, num ponteiro para inteiros, porque o que eu estou retornando é isso. Eu estou retornando um bloco de memória e eu preciso salvar então em alguma variável que aponta para um inteiro, né? E aí no caso, então ele vai receber o endereço inicial, o endereço do primeiro inteiro aqui. E, como a gente viu lá passada, se eu quiser visitar os próximos blocos de memória alocado, eu posso tratar como um vetor normalmente, fazer ponteiro 0, ponteiro 1, ponteiro 2, ponteiro 3, como a gente vai ver aqui, né? Então, vamos ver o exemplo aqui. Um malloczinho. Então, exemplo bem tranquilo, galera, ó. Eu tenho então um ponteiro para inteiros, né? Ele vai ter o endereço base que eu estou querendo pegar. Eu vou passar então o tamanho, né, de elementos do array que eu quero fazer nesse n. E eu tenho um i que ele vai imprimir depois tudo que eu aloquei, né? Então por enquanto eu coloco n igual a 5, certo? Eu estou colocando aqui no código mesmo, código pequeno, mas lembra que eu posso usar o define. Então, se eu quisesse deixar mais bonito o programa, ó, simplesmente eu posso fazer aqui define tamanho do vetor 5, né? E aí eu posso, em vez de colocar aqui, eu posso colocar tamanho vetor. Geralmente eu coloco tudo maiúsculo quando eu dou define. Opa, perdi o botão errado. Não, caramba. Aí, deixa eu colocar um underline, porque fica mais fácil de visualizar, certo? Mas eu posso então usar o define, que é a mesma coisa que falar com o L5, né? Lembrando, o define é lido em tempo de compilação, então na verdade o compilador procura essa palavra e troca ela pelo valor que está depois dela toda vez, né? Então, bem legal usar define, porque se eu quiser mudar o tamanho, eu só venho aqui e mudo, não importa onde estiver no código, certo? Então, galera, ó. E aí eu nem preciso de um n, né? Se eu quiser, eu não preciso mais desse n, eu posso, por exemplo, só usar o tamanho do vetor. Então, só mudando aqui, galera, para mostrar o uso de define, que eu acho que é bem legal. Se vocês aprenderem a usar o define, vocês podem fazer assim, pronto, acabou, só muda aqui em cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, entra aí com 5 elementos, beleza?
eu vou alocar dinamicamente, então, eu vou alocar o espaço para a memória para esses 5 elementos. Olha só, até se mudar aqui também. Então, eu vou alocar 5 vezes o tamanho do inteiro, colocar nesse meu ponteiro, certo? Eu posso checar se a alocação de memória deu certo ou não. É importante checar, porque caso não tenha memória no seu programa, ele retorna null. Como a gente viu, null é o ponteiro que aponta para lugar nenhum. Eu falo, olha, não está apontando para nenhum lugar. E aí eu posso, sei lá, dar um printf, olha, não alocou memória, e dar um exit 0, que é como se fosse assim, ó, acabou a execução do programa, tá? É como se fosse um return. É um pouco diferente, mas ele faz quase a mesma coisa, que é de tipo, olha, sai do programa aí, deu problema, eu posso até retornar, sei lá, exit -1, para dar um código de erro, alguma coisa assim. Mas o importante é que eu aviso pro usuário, tipo, olha, não alocou memória, já era. Mas, se o ponteiro não for nulo, quer dizer que alocou um bloco de memória, ele está com um valor válido dentro dele. E eu vou falar, olha, alocar uma memória, beleza? Agora, eu vou colocar no meu array o valor de i mais 1, né, dando loop nele. Então, o 0 vai ter 1, o 1 vai ter 2, o 2 vai ter 3 e até o 4 que vai valer 5. E eu imprimo eles, certo? Então eu estou tratando como um vetor este meu ponteiro, né? Isso é a parte mais importante. O meu ponteiro está sendo tratado como se fosse um vetor. Eu aloquei ele dinamicamente, aloquei, claro. Fiz aqui, aloquei o tamanho de 5, né? Então os ponteiros eram um ponteiro normal. Aloquei 5 vezes um valor de inteiro para ele. Vi se está tudo certo a alocação. Percorri um por um, atribuindo o valor, como eu faria no vetor. E imprimi os valores para ver se atribuiu legal o valor. E aí eu vou e dou free nele, né? O que é isso? A gente vai ver com um pouco mais de calma, mas quando eu aloco a memória dinamicamente, o meu compilador, né, o meu programa, ele não se livra dela automaticamente quando fecha o programa, diferente das memórias na stack, né? Só depois que realmente termina a execução do programa, eu fecho, tal, o SO vai lá e limpa, que ele vê que não está ninguém usando ela, ele vai lá e limpa essa memória depois. Mas eu preciso indicar para eu não ficar gerando lixo, né? Então, por exemplo, imagina que a gente está fazendo um programa que fica alocando... Pensa num programa complexo, né? Muito longe da nossa realidade de LabCC1, né? Mas pensa que, sei lá, eu estou fazendo um jogo, né? Por exemplo, e aí cada vez que eu carrego um mapa, eu carrego um monte de memória para carregar os personagens, os prédios, a grama, o que é que seja, e eu não libero aquela memória, eu fico lá. Cara, cada vez que você carregar um mapa, você vai carregar aquela memória e ele não sai da stack, né? Tipo, não é uma stack mais. É uma outra região de memória que a gente viu que é a heap, que é que o malloc ocupa, né? E aí, aquela memória vai ficando lá. Você vai estourar sua memória, né? Então, quando a gente aloca memória dinamicamente, a gente precisa liberar esta memória com o free. O free é uma função que eu passo um ponteiro, né, um endereço de uma região que foi alocada dinamicamente, e passando esse endereço, o free vai lá e libera tudo. Ou seja, tudo que está lá, ele fala, olha, não tem mais nada aqui, limpa, tchau. Quem quiser agora pode usar, tá livre para usar, né? E assim funciona só, é free, passa o ponteiro para ele e dá o free, tá? Ele é bem simples, né? Ele libera a memória, é isso que ele faz. Então vamos rodar o exemplo, né? Vamos ver se está funcionando como devia. Opa, eu nem preciso entrar o número de elementos, então vou até deletar isso. Não faz sentido que ele tá ali, né? Eu vou pegar aqui. Olha só. Ele alocou a memória com malloc e ele colocou mesmo 1, 2, 3, 4, 5 no meu vetor, certo? Então funcionou o malloc existe, então é assim, né? Int asterisco porque é um ponteiro para inteiro, malloc e o quantas unidades você quer vezes o sizeof do tipo de variável que é o ponteiro, né? Que é a variável que você quer salvar. Beleza, galera? Então, verifica se é nulo, se não for nulo, se for diferente de nulo, quer dizer que alocou, faço o que eu precisar com ele, do free no final. Essa formulinha aqui que a gente tem que seguir, né? Não esqueçam de dar free, tá? É bem importante isso, a gente sempre esquece, mas não pode, tá? Beleza. Então, como eu falei pra vocês, se a alocação falhar, ou seja, não tem memória disponível, ele retorna null. Então verifiquem isso bastante. A gente acaba não pegando o costume de verificar por estar programando algo difícil e aí a gente esquece e tal. É normal, mas não deveria ser, galera. Tomem muito cuidado, porque pode dar erro. Então, para aplicação pequena, LabCC1, etc., dificilmente vai dar erro, né? Mas se vocês um dia forem fazer um projeto grande em C, vocês precisam lembrar disso, porque vai dar
memória vazando, né? Não vai ter memória suficiente e tal, então toma cuidado. A gente tem então uma outra função de alocação de memória, que é o calloc, que ele não só aloca a memória, mas aloca tudo zerado. Porque o malloc, quando você aloca, ele pega o que tiver na memória e deixa lá. Eu só reservo aquele espaço na memória, mas o que estava lá antes continua, né? E eu posso usar o calloc se eu quiser inicializar tudo com 0, com 5, com 1 milhão, né? O valor que eu quiser lá dentro. É bem similar, só que agora o tamanho de cada elemento a gente passa separado. Então, você recebe um ponteiro, né? Você dá o cache para o tipo que você quer dar o cache. Você chama o calloc, só que agora, em vez de você ter o tamanho do elemento, né, o size of int, por exemplo, vezes n, você fala n, size of int, né? E o free, a gente vê aqui que a gente tem que desalocar toda a memória alocada dinamicamente com ele, né? Ele não libera automaticamente. E aí, uma coisa importante que a gente vai ver mais pra frente, daqui a pouco, é que se você tiver uma matriz, por exemplo, se você aloca um ponteiro do ponteiro, né? Você primeiro desaloca o ponteiro do ponteiro e depois o ponteiro, porque se você desalocar o ponteiro, o que acontece? Você perde a referência da memória para o que ele está apontando. E aí você não consegue depois ir no ponteiro do ponteiro desalocar, né? Então é importante lembrar disso. Mas o calloc é assim que funciona, né? Então, em vez de malloc, você coloca calloc. Em vez de for n vezes size of int, é 5, por exemplo. Aqui, né, o n, size of int. Ele faz a mesma coisa. Ele aloca os 20 bytes de memória, nesse caso do exemplo, e ele aponta para esse cara aqui o ponteiro inicial. Mesma coisa, só inicializo tudo zerado, né? Eu zero tudo. Ele começa tudo com 0. Então ele é bom se eu preciso, tenho a necessidade de zerar tudo para manipular meu bloco, né? Então eu tenho aqui no exemplo 2, ou eu não coloquei o calloc, calma aí, galera. É verdade, eu não coloquei ele aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mudar o meu exemplo aqui. E tcharam! Né? Se eu só fiz isso, só mudei para calloc, beleza? Vou compilar aqui. Vou rodar. Ele continuou com os valores. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês que se eu não colocar nenhum valor, se eu não inicializar os valores, né, a gente tá aquele for que eu atribuía valor dentro. Eu não estou atribuindo nada. A gente vai ver que agora tá tudo zerado, certo? Olha só, com o calloc deu tudo zero. Eu vou voltar para o malloc. E aí a gente tem a grande roleta russa, né, de emoções aqui, que pode ser que a gente tenha o azar de pegar um zero ou um lixo, ou ele pode ter ficado com o zero. Porque é lixo, galera. Eu não faço ideia do que ficou na minha memória. E, obviamente, a gente perdeu. Yes! Né? Eu aloquei com o malloc, eu voltei pro malloc, e aí vocês viram que ele não zera a memória. Né? Então eu tenho lixo. Valores que não querem dizer nada. Eu não faço ideia do que são esses valores. Tá? Então, essa é a diferença do malloc pro calloc. Tá, galera? É bem importante, né, a gente ver isso, porque o meu sistema não necessariamente zera a memória, especialmente a alocação dinâmica, né, a gente viu isso com o vetor, mas a alocação dinâmica é a mesma coisa. Se eu não atribuo um valor, galera, ele não zera magicamente, tá? Então, sempre tem o pessoal que não inicializa a variável e fala, nossa, por que meu programa está dando errado? Eu já fiz isso muitas vezes, todo programador faz isso no começo, mas, gente, se você não inicializa o valor daquela variável, o programa não vai inicializar magicamente para você. Às vezes você tem sorte, porque geralmente o SO limpa a memória quando começa a executar os programas, etc. Tal, e tá zero. Mas você não tem garantia nenhuma que a variável que você acabou de declarar vai ter zero dentro dela, porque vai ter o que tiver antes, tá, galera? Então é muito importante isso, isso também vale para a alocação dinâmica. Se eu preciso inicializar com 0, eu faço o calloc. Se não, ele inicializa com o valor que tiver lá, né? Se eu não preciso inicializar com 0, eu uso o malloc porque é mais rápido. Eu não vou ter que atribuir o valor para cada um. Imagina um vetor de 1 bilhão de dados e eu ter que para cada um deles colocar 0. O calloc é mais pesado que o malloc por causa disso. Beleza, galera?
Então, vou voltar pro programa do jeito que estava. E aí a gente vai voltar para os slides. Então o free, de novo, né? O free ele só vai lá, dá o free aqui e ele limpa a alocação da memória, né? O ponteiro da memória foi desalocado, limpou tudo, perdeu. É isso que faz o free, né? Você passa o ponteiro e acabou. Só isso, não tem segredo por trás do free. Então o espaço disponível, né? O espaço fica disponível daquele ponteiro para outras chamadas funções possam usar, mas o ponteiro ainda aponta para a mesma região de memória, ela só não é mais válida, né? O ponteiro ainda aponta para uma região de memória, só que ela não significa mais nada, certo? Se o ponteiro que é passado para FI for null, né, eu passar um ponteiro null por algum motivo, eu anulei ele, ou não sei o que está acontecendo com ele, não faz nada, né? Porém, se eu passo um ponteiro que está apontando para um lixo, aí ele dá um comportamento definido. Ele pode dar erro, ele pode não dar erro, se aquela memória definida por alguma coincidência for uma memória que foi alocada dinamicamente, ele pode funcionar. Se for uma região que ele não interpreta direito, ele pode não fazer nada. Então assim, a gente não sabe, tá? Não dá para prever o que acontece se você passa um endereço que você não sabe o que é pro free. Então sempre passem pro free coisas que vocês alocaram de verdade, tá? E aí, galera, a última das 4 funções de alocação dinâmica é o realloc, né? Ele basicamente você passa então um ponteiro que eu já aloquei dinamicamente, ou que está valendo null, o null também é válido para o realloc, e o tamanho que eu quero alocar novamente, né? Realloc é realocação, né? Então o que eu faço? Ele muda o tamanho do bloco de memória que o ponteiro pointer aponta para, né? Se eu não conseguir estender o bloco atual, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Isso. Vou usar a imagem aqui só para fazer. Eu tenho esse ponteiro aqui, certo? Eu quero estender ele. Mas vamos dizer que essa memória aqui logo do lado está sendo usada por alguma outra coisa, né? Eu dei um outro malloc e ele está usando essa região. Se isso acontecer, galera, o meu realloc, né? Ele não pode mais usar esse bloco de memória que estava o ponteiro. Ele vai ter que passar o ponteiro para uma outra região de memória livre, né? Que tem este tamanho todo que ele precisa usar, certo? Então, o que acontece com o realloc? Ele pode estender o mesmo bloco de memória e aí o endereço do ponteiro continuaria válido, né? O endereço que você passa para o realloc continuaria válido, ou ele pode mudar o endereço do ponteiro original. Por que eu estou frisando isso, galera? Porque muita gente esquece de retornar do realloc um ponteiro, né? Isso acontece. E isso, galera, causa muito erro, né? Então, o negócio é o seguinte, o realloc, ele retorna um ponteiro além do que você passou. Você pode receber pelo mesmo ponteiro que você passou, ou seja, se ele mudar de memória, o ponteiro original também vai mudar de memória. Se não mudar, ele continua lá, né? Então, ela move o bloco para outro, por isso ela retorna um ponteiro bem importante. O conteúdo do bloco de memória anterior é preservado até o menor tamanho entre o antigo e o novo, né? Mesmo se ele for movido. Então, se eu mover um bloco do realloc, eu vou ter ainda naquela minha memória o que eu tinha antes, mesmo se eu mover. Mas se o novo bloco for maior, os blocos novos, eu não sei, né? O valor dele é indeterminado. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte. Eu tenho, por exemplo, um malloc de 5 itens. E eu já tinha valores naqueles 5 itens ali, certo? Só que eu dou um realloc para aumentar para 10. Mesmo que eu mude o bloco de memória do lugar, o realloc mantém ainda os 5 valores que estavam lá. Eu não vou perder aqueles 5 valores. Então, se eu tinha um vetor de 5 que tinha 10, 20, 30, 40, 50, no novo endereço ainda vou ter 10, 20, 30, 40, 50 nas primeiras unidades. O que vem depois dali, não faço ideia. É a mesma coisa do malloc, né? O que vem dali depois que o realloc alocou novo, não sei, não faço a mínima ideia, tenho que tomar cuidado, tá? E se o ponteiro pointer que eu passar for null, eu estou falando null e não especificado, tá? Então, se eu coloco o ponteiro PTR e dou realloc sem falar PTR igual a null, vai dar problema, comportamento inesperado, não faço ideia, mas se no realloc eu passar um null, ele age como malloc,
tá? Então isso é importante porque tem gente que dá realloc, acaba confundindo no meio da execução do processo, mas dá realloc em um ponteiro que você não atribui nada. Você só declarou int asterisco ponteiro, char asterisco ponteiro, o que quer que seja. Realloc ponteiro. Ferrou. O compilador não sabe o que está apontando lá, ele vai pegar o endereço que tiver e vai falar, esse endereço não é válido, né? E vai dar problema no realloc. Então fiquem espertos. Beleza, exemplo de realloc então. Que deve ser o meu... Deixa eu ver. Tá, aqui tudo certo. Beleza, aqui meu realloc. Então vou pegar aqui, galera, ó. Tem meu realloc aqui, certo? O que meu programa faz, então? Eu tenho, então, uma entrada que eu vou ler, né? Um valor de entradas aqui. Eu tenho um valor n aqui que vai armazenar algo, a gente vai ver depois. Um contador para pegar qual o número de elementos atuais que eu tenho no meu vetor. E eu vou ter um ponteiro numbers e um ponteiro more numbers, que eu vou realocar depois esses numbers que eu estou alocando agora, né? Então o que eu vou fazer, ó? O numbers começa com null. E eu vou falar assim, ó, entra um valor. O cara digita o valor, scanf, né? Lê aí o e-comercial para salvar a variável. E eu vou falar, ó, meu count que eu comecei com 0, importante, eu inicializei ele, né? Eu vou dar mais um, né? Então vai virar 1 esse count aqui. Eu vou falar, olha, more numbers, né? Aquele outro ponteiro vai receber o resultado de um realloc de numbers, sendo que meu numbers estava apontando para null, então não tem problema. Eu vou fazer um malloc, na verdade, com o count, que é 1 vezes size of int, né? Isso daqui é um loop, galera, perceba, né? Então, eu vou chegar e falar assim, beleza, então, se o more numbers for diferente de null, o numbers recebe more numbers, certo? Então eu pego assim, olha, deu certo o meu realloc, eu atribuo o meu ponteiro novo para o meu antigo. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque lembra, o realloc pode dar erro. Se o realloc der erro, e eu, por exemplo, colocasse só numbers aqui, o number viraria null e eu perdi o que tinha antes, né? Perdi, já era. Eu não vou saber mais o que tinha antes do meu numbers. Então, é um jeito de usar realloc. A maioria das vezes você não faz isso e, o realloc deu problema, putz, perdi tudo, é isso que sai a execução, explode o programa, né? Mas se você quiser usar com a segurança dos seus dados, você não quer perder, e aí se der algum erro de alocação de memória, você tratar ele, fazer um jeito diferente, você faz assim, né? O jeito mais seguro de programar é com isso. Você tem um outro ponteiro, e aí se alocou tudo certo, você só atribui de volta o endereço, né? Então agora o numbers aponta para o more numbers, só isso. Não tem nada demais. E aí, o numbers 0, nesse caso do primeiro laço do vetor, recebe o número que eu digitei. Quando fizer o próximo laço, o numbers 1 recebe o próximo, o numbers 2 e tal. E aí, se der errado, ele dá free no numbers, fala, olha, deu erro em alocação de memória e exite com o número 1 para falar que deu algum erro, né? E isso é um loop, né? Enquanto o input eu não digitar o valor 0 na minha entrada, né? Eu vou ficar fazendo esse loop aqui. Então, cada vez que eu digito um número novo, ele realoca o meu vetor. Então, eu não aloco um número previamente, né? Eu vou lendo. Cada vez que eu digito um número novo, eu aloco um espaço novo no meu vetor e vou fazendo isso. É o jeito para economizar memória e eu posso digitar infinitos números até minha memória aguentar aqui. E aí, no fim, eu imprimo, né? Meus números. É isso. Eu imprimo a sequência de números. Não tem nenhum segredo aqui, ó. O numbers, que é o meu vetor. Eu imprimo 1 a 1 com esse meu for, certo? Passando aqui de 0 até o count. Toda vez eu atualizei a contagem de valores do meu vetor. Então, eu sei como fazer. E dou um free no final, certo? Como o numbers e o more numbers, quando tudo dá certo, estão apontando sempre no mesmo lugar. Se eu der o free no numbers, ele está dando free na mesma região do more numbers. Eu não preciso dar free nos dois, tá? É importante frisar isso. Então, obviamente, é bom que deu erro, né, galera? Eu preciso dar os includes. A função de malloc está na stdlib.h, tá? Então, a printf está na stdio, então eu preciso sempre declarar os meus headers certinhos com as funções que eles têm. Beleza? Então, funcionou agora. Acho que aí falou, entra um valor 0 para 100, então eu vou digitar 5, 10, 2.300. Esse é um número bizarro. Esse é outro número bizarro. 32, 0. E aí ele imprimiu tudo.
né? O 0 ele ainda salva, porque o programa está salvando. Então ele imprimiu todo esse meu vetor, tudo alocado dinamicamente. Eu não sabia o tamanho do meu vetor, eu posso digitar quanto que eu quiser. A memória está segura, está sendo desalocada direitinho. Então é para isso que serve o realloc, né? Ele é muito importante pra gente. Deixa eu... Aqui. Então o realloc faz isso, né? Ele realoca a memória e tal. Aquele diagrama que eu tinha mostrado para vocês. Ele vai e aloca um bloco maior, certo? Então quando a gente usa realloc em um ponteiro passado para uma função, isso é bem importante, a gente corre o risco de perder a referência original dele fora do escopo da função, né? Se eu estou passando realloc de um ponteiro aleatório lá, uma função, e o realloc muda o valor do ponteiro, eu preciso retornar ele, certo? Porque senão, se o realloc alocar um bloco diferente de memória, eu perco o que estava salvo lá dentro. Eu perco o endereço em si. Certo, pessoal? Então, uma alternativa é passar um ponteiro para o ponteiro que será realocado também, né? Eu posso fazer isso aqui. Eu falo char asterisco string 1, char asterisco string 2. E aí eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês. Aqui, né? O jeito certo, eu vou mostrar depois o jeito errado, né? O jeito certo, eu vou e falo, olha, soma as duas strings, né? Eu tô passando duas strings, soma as duas strings, salva aí mais 2 para colocar o barra 0. Acho que era mais um só aqui, na verdade. Ou eu tô fazendo um... eu tô colocando espaço entre elas, depois um barra 0, então sim, por isso que é mais 2, tá? Né? Eu preciso pôr o barra n e o espaço, ok? E eu falo assim, olha, então o index 1 é para eu pegar logo depois da... mais... isso, barra 0 aqui, perdão. Eu vou pegar então o fim da string 1, né? Eu quero colocar uma palavra, espaço, outra palavra. Essa função está fazendo isso, tá, galera? Então, quando terminar a palavra 1, eu quero adicionar um espaço, depois alocar mais espaço para salvar essa string 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha string 1, pegar onde ela termina atualmente, vou realocar o espaço da minha string 1 para esse novo tamanho, que é string 1 mais o espaço da string 2 mais o espaço do espaço mais o barra 0 no final. Lembrem do barra 0, precisa do espaço do barra 0. O strlen não considera o barra 0, tá? O strlen é até acabar a palavra. O valor que retorna strlen é o quanto de caracteres, tirando o barra 0, tem na string. Por isso que precisa desse mais 1 no final. E eu adicionei mais 1 por causa do espaço que eu quero adicionar entre as strings. Esse espaço aqui, certo? Então eu retornei o índice. Eu vou dar um índice mais, né? Então, no índice do final da minha string, né? Eu vou colocar um espaço e aí eu vou somar mais 1 nele depois. O índice 2 da minha string começa no 0. Vou fazer assim, olha, enquanto, né, eu não leio o barra 0 da minha string 2, tem uma função que eu consigo fazer uma cópia parecida com essa, mas eu estou fazendo na mão com vocês. Vou fazer o seguinte, né, ó, string 1, o índice da string 1 que está depois do espaço, eu atribuo o valor atual da string 2, eu somo mais 1 nas duas, né, eu uso mais aqui porque primeiro eu faço o que tiver que tem que fazer, ou seja, atribuir o valor do índice da string 2 na string 1, e aí eu somo mais 1 na string 1, somo mais 1 na string 2, depois disso acontecer. E quando eu chegar no final, eu coloco barra 0 na minha string 1, retorna string, né? Esse é o jeito certo, eu estou retornando o meu ponteiro da string 1. Então, se eu coloco aqui, né, string 1, string 2 aqui, que eu vou fazer, né? Eu tenho um ponteiro nulo aqui que eu dou um malloc para salvar a string 1. Essa função da biblioteca da string.h, se vocês não conhecem, faz uma cópia de uma string. Então, string 1 vai para o string pointer, o que estava guardado na string 1, que no caso é fic. Eu vou pegar e falar assim, olha, beleza, então, agora eu vou imprimir o que estava lá, vou concatenar essa string que eu tinha antes com uma outra string, né, minha string 2. Falar assim, beleza, agora, né, eu concateno ela e retorno o string pointer aqui. Eu não preciso nem passar esse endereço, né, já que ele é um char asterisco aqui. Eu vou fazer isso daqui. E aí eu chamo de novo concateno mais uma palavra, né? Então essa função vai concatenar as palavras com espaço no meio e retorna o endereço dela para eu salvar. Se eu compilar e rodar, no final
né, ele imprime, então ele imprime a primeira string, a segunda string mais a primeira e a terceira string mais a concatenação da primeira com a segunda, né? Então eu consegui fazer ele funcionar direitinho. Aí vem o problema, galera, né? O grande problema do meu relógio se eu fizer assim, por exemplo, olha, não, eu vou concatenar a string, né, a mesma coisa que eu estava fazendo antes, só que eu não retornei o meu string. Eu falei, não, já tá na minha main, né, o endereço, eu não preciso, tá funcionando normal, né? E aí, se eu chamar a minha concat string wrong aqui, né, no meu caso, né, eu falo assim, não, eu tenho já o endereço alocado, para que eu vou passar? Não precisa, né? Só que o relock pode mudar o endereço. E aí vem o problema, né? Eu vou comentar esses códigos e eu explico depois o que está acontecendo, galera, só para vocês verem. Então, nesse caso aqui, eu não estou retornando o endereço da minha string. O que pode acontecer, né? Aí funcionou. Você falou que ia dar errado, ó, funcionou, né? Eu não tô retornando nada, né? Minha concat string wrong aqui, ó, galera, retorna void, mas faz a mesma coisa que a outra, tá? É exatamente a mesma coisa. Pô, mas aí você tá zoando a gente, né, Léo? Pô, como assim? Mas e se eu chamar essa função de mallocs aqui, né? Que na verdade faz 100 mallocs aqui. Ela só faz isso, ela dá 100 mallocs. Se eu chamar essa função de mallocs, e agora? Será que vai? Galera. Então, temos este problema, né? O que acontece? A gente alocou memória, não tinha memória para fazer o relock. A gente perdeu, né? O relock realmente moveu o bloco de memória de lugar. E a gente perdeu o valor dele. Se a gente fizesse o nosso concatenação normal, né? Que eu tinha feito antes, então o concat string normal que eu fazia antes, vou fazer ela, certo? Então eu vou passar ponteirinho de string para ele, vou ver se mesmo com os mallocs funciona. Vamos lá? Funcionou. Viu, galera? Ele pegou o endereço na main, ele não perdeu o endereço. Mas eu tenho outro jeito que eu falei para vocês, né? Eu posso passar o endereço da minha string para a função, né? Se eu passar o endereço da minha string nesse concat string 2 aqui, eu preciso receber então como um ponteiro de ponteiro. O que acontece? Recebendo como um ponteiro de ponteiro, né? Eu na verdade estou recebendo então uma variável que guarda um endereço, né? Esse endereço que ela está guardando é o endereço do ponteiro que está apontando para o começo da string, né? Então, se eu tiver um ponteiro do ponteiro e aí eu fizer as coisas usando o valor guardado em string 1, né? O valor que o ponteiro de ponteiro está apontando, eu estou realocando a string, o ponteiro, né? A string mesmo da minha main. Só que percebam, como eu estou realocando o valor dentro desse meu ponteiro do ponteiro, eu estou alterando o endereço que eu passei aqui para minha função, eu vou manter ele, certo? Porque eu tô mudando o endereço base da minha string. Só que o endereço base da minha string é o mesmo que a minha main tem. É o que eu passei ali, né? Então, nesse caso, ele mantém. É a minha outra alternativa. Então, se eu chamar o concat strings 2 mesmo, que eu dei todos esses mallocs, ele funciona também, tá? Então, por exemplo, caso eu tenha mais de um ponteiro que eu vou alterar, que eu vou dar realloc na minha função, eu passo o endereço dele e faço ponteiro de ponteiro e não só ponteiro na minha função. Se for um só, eu posso só retornar, como eu fiz aqui no concat strings. Beleza, galera? É complicado mesmo, só com prática para pegar o jeito disso, mas são os jeitos que a gente pode fazer o relock funcionar bem. Tomem cuidado com isso, tá? Então, é o exemplo que eu mostrei para vocês aqui, todas as alternativas que eu fiz. Tem array multidimensional em função, mas assim, galera, eu provavelmente vou deixar isso pra próxima aula, que o vídeo já tá muito grande, tá? Eu ia falar pra vocês, mas assim, é bem complicadinho. Eu vou deixar pra próxima aula, até porque a gente tá bem com a matéria, tá bem adiantado. Eu vou parar por aqui já, que vocês vão ter bastante coisa pra pensar sobre esse exercício já, tá? Sobre esse exemplo, deem uma olhada, façam vocês mesmos, treinem essa parte de relock, de malloc, free, é bem importante. Beleza, pessoal?
Então, eu vou ficando por aqui, né? Tem várias referências aqui, vocês podem dar uma olhada no fim dos slides. E é isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado por assistirem.